Pessoal, nós estamos aqui trazendo para vocês o trabalho de conclusão de curso do TCC, tema e desenvolvimento. Eu vou trabalhar um pouquinho isso com vocês, que eu sei que tem muita gente perdida, então nós vamos e ajudá-la para que você possa desenvolver o seu trabalho de uma maneira mais eficiente, melhor, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês atentem é para isso aqui. O que é uma monografia? Vamos fazer uma definição rápida do que significa isso. Monografia, ou TCC, é um trabalho científico, acadêmico, isto é, da faculdade, exigido para a conclusão dos cursos de bacharelado no CREA, na FALC, que dará o diploma a todos vocês. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que o MEC estabelece que cada faculdade tem a sua metodologia de TCC e de monografia, tá? Você pode até procurar uma série de coisas, mas isto é exigido pela FALC. A monografia contém três partes, que são, a primeira, aspectos preliminares, a segunda, conteúdo e apêndices, e a terceira, bibliografia. Agora nós vamos entrar nos aspectos preliminares do TCC. Eu aconselharia vocês a deixar isto juntamente com as considerações finais por último. Por quê? Porque são aspectos que você não deve se preocupar. O mais importante do TCC, do trabalho de conclusão do curso, é o conteúdo. Então, os aspectos preliminares do TCC são os seguintes. Primeiro, capa. A capa é a primeira parte do TCC. Você vai ver depois no modelo que a capa é aquele que contém o nome da faculdade, o, o nome do trabalho e também o ano em que ele foi feito. A contracapa. A contracapa já vem a descrição do trabalho. Depois vocês vão ver no, no modelo que nós vamos mandar para vocês. Terceiro, dedicatória. Não é obrigatório, mas se você quiser fazer uma dedicatória, você pode. Você insere uma página, coloca dedicatória. Agradecimentos. Essa já é uma parte mais obrigatória. Você pode colocar um agradecimento a Deus, a sua família, a todos os professores, e aí quem você desejar, tá bom? Epígrafe também não é obrigatório, mas a epígrafe ela significa grafar alguma coisa sobre, ou seja, é você colocar um pensamento relevante, alguma coisa que seja interessante para você, mas que tenha a ver com o seu trabalho. Não adianta você colocar uma epígrafe muito elaborada e parece uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, eu aconselharia você colocar uma epígrafe, se você for pôr, mas que seja relevante para o seu trabalho. E o sumário, que é justamente aonde você vai elencar o processo do seu trabalho todinho. E por último, o resumo ou abstract. Existe muitas questões aí. Você tem que fazer um resumo de no máximo, uma espécie assim de 10 linhas. Eu já vi resumos enormes. Não, resumo é resumo. E você tem que fazer assim uma questão de 10 linhas. E o abstract também deve ser a tradução do seu resumo em inglês ou pode ser em espanhol. Tem muita gente que não gosta do espanhol, mas pode ser também em espanhol, tá? Então, eu sei que isso requer alguém que saiba escrever inglês, e se você não tem isso, não tem alguém que possa lhe ajudar, você deve procurar alguém que possa fazer o resumo para você do seu resumo em português para o inglês de preferência. Por que, que tem que fazer isso? Porque qualquer pessoa que pegue o seu trabalho e que se interesse pelo seu trabalho, pode ser uma pessoa de fora. O inglês é uma língua mais simples, o espanhol é uma língua mais simples do que o português.
Então essas pessoas podem ter esse acesso para ler o seu trabalho, para ver o seu trabalho. É uma questão da academia, mas eu quero que vocês entendam que isso faz parte dos aspectos preliminares do TCC. Conteúdo. O conteúdo do TCC é onde está todo o pensamento do que você está desenvolvendo. Então, existe uma introdução ao assunto desenvolvido. Não faça uma introdução que você insira coisas que você vai desenvolver mais à frente. Mas dê assim, qual é a problematização que você tem diante do seu tema? Você vai desenvolver uma introdução ao assunto do seu tema. E geralmente a introdução, ela não é de um capítulo, ela é uma introdução ao tema geral do TCC. Em segundo lugar, capítulos referentes ao tema. Eu aconselharia você não mais que 3 ou 4 capítulos no máximo. Porque o TCC não pode ser inferior a 50 páginas. Mas ele tem que estar subdividido em capítulos para que o leitor possa entender o desenvolvimento do seu tema. É igual um sermão, uma mensagem que nós pregamos na igreja. Ele tem um tema e aí os versículos que vêm, que nós pregamos, eles são subdivididos em blocos de assuntos. Então os capítulos são referentes ao tema que você está desenvolvendo. O que seria incabível seria, por exemplo, você desenvolver um tema e o capítulo não estar atrelado ao tema, não estar como um subdesenvolvimento do tema. Para comprovar um tema, você precisa ter teses. E os capítulos são essas teses que você vai defender e desenvolver. Em terceiro lugar, considerações finais. Eu vou adiantar para vocês que tanto a introdução quanto as considerações finais devem ser as últimas coisas que vocês vão fazer depois de desenvolver o tema. Por quê? Porque tem gente que já começa pela introdução, mas ainda você nem pesquisou, você nem desenvolveu, e como é que você está escrevendo a introdução? Então parece ser um tanto incoerente. A introdução é uma espécie assim de direção, de resumo de tudo que você falou ali nos capítulos. E as considerações finais, a gente não chama de conclusão, por favor, não ponha conclusão, porque hoje, em trabalhos acadêmicos, nós entendemos que conclusões são muito arrogantes. Nós temos, assim, uma contribuição para esse tema. Então, é uma consideração sua sobre o assunto, tá bom? Então, nós chamamos de considerações finais, que é a maneira como você vai concluir toda a sua pesquisa. O que é relevante, o que não é relevante. A conclusão ou as considerações finais, melhor dizendo, não são coisas assim muito grandes. Como a introdução, ela é apenas o final de tudo que você pesquisou. E aí você poderia falar assim, mas o que são apêndices? Apêndices são o seguinte: muitas pessoas às vezes inserem algumas tabelas, alguns gráficos, algumas coisas no TCC. E lembre-se, nada colorido, tudo em preto e branco, tá? E quando você coloca um gráfico, você pode remeter isso, vide apêndice A, B, C, e você pode ter. O apêndice, se houver apêndice, ele precisa estar no sumário. E precisa estar no sumário numa ordem de apresentação. Então não se esqueça que o conteúdo do TCC, essa parte aqui, é a parte mais importante do TCC. E você deve dedicar-se mais a esta parte do que as outras. As outras são apenas preliminares ou são apenas coisas assim que são periféricas. O conteúdo do TCC, tanto da introdução até as considerações finais, tem que ter no mínimo 50 páginas. Tá? O restante vai passar disso, claro.
mas precisa ter. Então, o apêndice não entra aqui na questão do conteúdo. Eu coloquei ele aqui porque ele vai depois das considerações finais. E por último, bibliografia. Os trabalhos acadêmicos, eles são trabalhos bibliográficos. Você poderia fazer um estudo de caso, mas eu creio que na conclusão do curso, primeiro, o estudo de caso é um negócio muito complicado. E eu acredito que é mais para uma dissertação de mestrado ou de doutorado. Aqui, no caso de vocês, é uma pesquisa de livros. Não tem como. Bibliografia é quanto maior a bibliografia, melhor a pesquisa. Quanto menor a bibliografia, pior a pesquisa. Em outras palavras, pessoas não gostam de trabalhos que seguem 2 livros. Desculpe, eu não sei quantos livros você já leu sobre o assunto, mas trabalho de TCC é medir como você consegue desenvolver um assunto e defender uma ideia. Então é por isso que eu estou dizendo isso para você. Então, a bibliografia, todos os trabalhos que você usa para a sua pesquisa devem ser colocados em ordem alfabética, de A a Z, não de Z a A, com padrões da ABNT. Eu vou ensinar você a fazer isso, como que você faz isso no Word, para você não fazer, por exemplo, como eu estava no seminário em 1989 e eu não tinha computador, não tinha nada. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre santificação. Desenvolvi. Quando eu fui terminar o trabalho, aonde estavam as frases e as coisas que eu li? Aí eu tive que ir para a biblioteca correndo e tentar levantar todos aqueles livros, todos, achar onde estavam as frases para eu citar. Porque você não pode citar um livro sem dizer aonde está, a página que você está citando. Então, tudo isso são padrões da ABNT. Não é coisa que a gente inventa não para você, para complicar a sua vida. É para lhe ajudar. Então, você precisa disso, tá? Então, nos próximos vídeos, eu vou ensinar você a trabalhar essa questão da bibliografia e também a metodologia de formatação do TCC. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar aqui na descrição quem eu sou, né? Para que você saiba quem eu sou. Eu sou Edivaldo Beranger e aqui eu não seria nada sem Jesus Cristo, tá? A minha formação, eu tenho bacharelado no seminário, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho mestrado em artes e religião e eu fiz a minha validação, como você está fazendo, no Mackenzie em 2008, e eu tenho agora um doutorado em ministério, tá bom? Eu espero que eu tenha lhe ajudado e eu espero também que você consiga fazer esse trabalho para a glória de Deus. E o meu desejo é que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Fiquem com Deus. Abraço.